Amém, pessoal. Vamos lá para Mateus, no capítulo 5. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A gente vem de duas semanas falando sobre esse assunto e vamos ver se a gente consegue concluir hoje com a ceia, senão a gente fica para o próximo. Mas Mateus 5, versículo 38 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem somente apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Até aí. Isso aqui a gente leu e releu nessas 2 semanas que passaram, hoje é a 3ª semana. E não somente dessas 3 semanas, mas de muitas e muitas semanas, a cada encontro a gente tem dado passos para a edificação do nosso ser, no que Jesus chama sobre a rocha. Para que cada escolha, cada passo, cada princípio que nós vamos assimilando, crendo e caminhando, Jesus fala que ou a nossa vida é edificado, o nosso interior é edificado sobre areia, que facilmente se dissolve, não aguenta o tranco da existência, ou sobre a rocha que se sustenta. Ele usa o exemplo sobre a porta estreita e a porta larga, ele usa o exemplo sobre o caminho estreito e o caminho largo, para falar uma coisa só, que uma vez que eu entenda o que é o Evangelho, o que é o ensino de Jesus para a vida, e eu caminho nisso, dentro de mim, o meu ser, o meu caráter vai sendo moldado à semelhança de Cristo. E meditando em tudo que a gente viu até aqui, a gente tem aprendido na graça de Deus, isso é, sem condenação, sem medo, me sabendo já perdoado, já redimido, já salvo, já para sempre aceito em Deus, ou seja, nada do que eu estou aprendendo aqui é para impressionar a Deus, nada disso. Uma vez que eu entenda isso na graça de Deus, a gente tem aprendido a sondar lugares dentro de nós que muitas vezes a gente não teve coragem de ir. Porque o Evangelho, uma vez que eu entendo a graça de Deus, uma vez que eu entendo o amor de Deus por mim, de maneira graciosa, misericordiosa, eu tenho coragem, já que eu não sou condenado mais, eu tenho coragem de abrir recâmaras no meu coração que eu nunca tive coragem de abrir. E a gente viu muitas semanas passadas lugares que a gente nunca tem coragem de abrir, que é quando Jesus fala, olha, adultério,
tem nada a ver com prática, tem tudo a ver com o que acontece dentro de vocês. Assassinato não tem nada a ver com dar tiro, tem a ver com ódio que vocês carregam dentro de vocês. E a gente viu temas que não são temas, mas são aquilo que nos mata por dentro e aquilo que nos dá saúde por dentro. E a gente viu que tudo que a gente viu até agora mostra que é Jesus falando para nós, olha, a vida de vocês, se vocês querem entender o que é vida, vocês têm que exceder o que é externo, que é a justiça de escribas e fariseus, que ele fala em Mateus 5 também, que é impressionar quem está fora, é impressionar o outro, é impressionar muitas vezes até a mim mesmo com muito auto-engano, que é a estética da religião. E ele fala, se você quer entender o que é saúde, o que é vida, segundo Deus, eu tenho que ter coragem de primeiro olhar para o meu coração, lidar com o que acontece lá dentro. E a partir disso, Jesus ele dá uma declaração um pouco ambivalente, que ele diz assim, vocês aprenderam a amar foi dito a vocês, vocês aprenderam e vivem a amar os que amam vocês e odiar os inimigos de vocês. E ele fala, eu porém vos digo. E é interessante, a gente já viu aqui, que o texto que ele cita de Levíticos, citando Moisés para aquelas pessoas, a gente leu aqui que você vê várias instruções de ações de amor prático com o próximo, que Jesus fala, que Moisés fala para aquele povo, mesmo na inocência de consciência deles, olha, vão colher as coisas, deixa o que sobrar para o estrangeiro que vai ter fome, deixa o que sobrar para o pobre que não tem o que comer. Você que tem escravo, não seja um mau patrão. Você que, na hora que vai pagar alguém, seja justo, ou seja, ações práticas de amor ao próximo, independente quem seja essa pessoa, seja ele o escravo, seja ele o marido, seja ele o pobre, seja ele o estrangeiro, seja ele quem for. E ele não diz em Levíticos sobre esse odiar, que ele cita, ele fala, vocês aprenderam e vivem isso. Então, quando Jesus faz essa declaração, a gente já viu que ele está desmascarando a sutileza do que eles... Porque a gente já viu aqui que Jesus sempre fala assim, vocês praticam isso, né? Vocês aprendem isso, mas para mim o que importa é o que vocês guardam dentro de vocês. E na prática, dentro de vocês, o que vocês guardam eu amo, eu faço bem, para aquele que é o meu próximo, para aquele que é amável, para aquele que é parecido comigo. Mas para quem é diferente de mim, para quem eu não gosto, para quem é estrangeiro, para quem é esquisito, esse aí eu tenho o direito de odiar, eu tenho o direito de minimizar, eu tenho o direito de ter nojo. E era isso que Jesus estava desmascarando. Ele falou, olha, então Jesus ele desmascara isso quando ele fala, vocês têm aprendido isso, é isso que vocês praticam. E a gente viu aqui um exemplo claro de que a prática religiosa daquela época, e é a prática religiosa que facilmente entra em nós, é uma sutileza piedosa, mais perversa, que é aquela que só cuida, ama e trata bem o igual. Porque o diferente, o estranho, o esquisito, aquele que é diferente de mim, a ética da religião me faz olhar com desprezo. E eles usam o exemplo do bom samaritano, que para o judeu era classe pervertida, era eu falar do pai de santo na igreja evangélica. E ele fala de um homem caído, machucado, onde o sacerdote passa, olha, pula por cima e vai para a igreja. O levita passa, pula e vai cantar na igreja. E vem o samaritano, e vem o cara estranho, o cara que a gente olharia e falava, esse cara aí não é de Deus. E esse cara acolhe, cuida, limpa e faz para ele, para aquele homem, ele olha para aquele homem e Jesus diz para os discípulos, quem que você acha que amou o próximo ali? Porque dando a entender que a sutileza do que entra em nós
sobre as nossas categorizações de quem a gente tem como próximo. A gente tem muitas vezes o próximo, aquele que está do nosso lado. Quando o que Jesus desmascara e que nos encoraja para a vida é que o próximo é todo ser humano, seja ele estranho, esquisito, fedido, seja o que ele faz não concordo, seja o que ele pratica é feio, seja a maneira que ele... E eu dei um exemplo aqui para vocês, para quem estava aqui. A gente, por mais que hoje, graças a Deus, a nossa mente já se libertou de tanto conceito equivocado e medíocre da religião, mas eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, ia gerar um desconfortinho se sentasse aqui um travesti. E se sentasse ali um cara inteiro tatuado, com 1000 brincos e com cara de que se drogou. E ali sentasse uma mulher que a gente sabe que é prostituta. O nosso olhar já é estranho, porque o diferente é estranho para a ética da religião, para a moral religiosa. Então Jesus falou, olha, vocês praticam isso, né? Mas eu estou falando, vamos começar pelo começo? Vocês não entenderam nem quem é o próximo? Vamos começar pelo começo? Que não adianta eu querer lidar com o inimigo, com o perverso, com gente que me faz mal, quando eu não sei nem lidar com aquele que não me faz nada, ele só é diferente de mim. Então, a gente passou por aí. A gente viu que, eu dei até um exemplo para vocês da síndrome de Jonas, não sei se alguém aqui lembra, que é o exemplo que muita gente fala da baleia, onde Deus, quando fala para Jonas ir pregar para um povo sobre o amor dele, Jonas não quis ir, porque Nínive era um povo estranho, ninguém estava querendo nada com a religião dele, ele não gostava daquelas pessoas. E ele pregou, quem conhece a história sabe que ele foi sem querer, foi de uma forma extraordinária, mas ele pregou porque ele tinha que pregar, mas no coração dele, ele não queria, ele achava que aquelas pessoas não mereciam aquilo, porque eles eram completamente diferentes do que ele achava que era o próximo. Então, eu até queria ler com vocês aqui, que eu ia ler na semana passada e acabou não dando tempo. Abre ali comigo em 1 João. 1 João. Primeira João no capítulo 2. O celular dá uma praticidade para a vida. Eu gosto do livro, tanto que eu tenho... Mas eu gosto da folha e tal, mas a praticidade é absurda, né? Mas ninguém te julga, querida, tá? Capítulo 2. Mas te encorajo ao aplicativo. A gente já leu, acho que o símbolo da evangelização cristã é que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho, e a gente aprende, e a gente prega, e tem músicas que falam disso. E daí 1 João 2, lá no capítulo... 1 João 2, capítulo... 1 João 2, versículo 15, diz assim, não ame o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Daí o Charles pega isso aqui e fala, viu? Por isso que eu tenho que odiar o Pablo Vittar. Por isso que eu tenho que desprezar o político que está preso. Por isso que eu tenho que olhar para o corrupto e ter nojo. E me alegrar quando ele vai preso. E a Fernanda fala, viu? Por isso que aquela quenga que deu em cima do meu marido, eu tenho que ter raiva dela. Porque ela é mundo, porque ela não é do ambiente de Jesus. E daí, só que
num ponto, fala que eu devo amar, que Deus amou e que eu devo amar o mundo. E no outro ponto fala que eu não devo amar o mundo, porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Daí, que o mundo que eu amo, que o mundo que eu odeio? E daí, você vê que no mesmo capítulo, um pouquinho para baixo, diz assim: pois tudo que há no mundo, o mundo que eu não devo amar, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, porque isso não provém do Pai, mas no mundo. Porque esse mundo, cobiça de carne, de desejo, de olhos, o que eu vejo, o que eu quero, e a ostentação do que eu tenho, isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E daí a gente aprende nos mundos dos coaches religiosos e dos Espíritos Santos coachings, né, que a fé que do sucesso, você aprende a amar o que Deus diz para eu não amar. Que é o amor, você tem que querer, você tem que ter o sucesso, você tem que prosperar, você tem que ser o cabeça, você tem que... E daí o Evangelho fala que se eu amar isso, o amor do Pai não está em mim. E daí o meu próximo, que é o que muitas vezes é esquisito ou diferente de mim, eu não amo. E daí no 1 João 2 mesmo, eu acho no direito, eu tenho permissão de desprezar, odiar. Volta só um pouquinho no versículo 9. 1 João 2, 9, diz assim: e aquele que afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, deixa eu falar para você, o cara continua nas trevas. Dentro dele tem luz não, tem treva. Porque quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Então, o que Jesus estava denunciando para aquele grupo, e é uma denúncia para mim, para nós, olha, você tem que saber o que você tem que amar e você tem que saber o que você tem que odiar. Porque toda pessoa, todo ser humano, toda criação, tudo aquilo que Deus chama de criação, de mundo, de ser humano, seja ele estranho, esquisito, diferente, longe, próximo, o que for, esse tem que ser o objeto do meu amor. Porque se eu não fizer assim, eu não entendi nada do Evangelho, eu não entendi. Agora, o que eu devo cuidar, o que eu devo ponderar, o que eu devo me precaver, é justamente desse sistema que me impulsiona a desejar tudo, a ostentar tudo, a dar luz a todos os meus desejos da minha cobiça, aos desejos do que eu sou capaz de ver, aos desejos de ostentar o que eu tenho. Então, isso sim, o meu coração, se ele amar, ele vai se corromper. E a gente viu aqui que existe o perverso e existe o inimigo. Que o perverso é aquele que me obriga, é aquele que me fere, e é aquele que me processa, que quer minhas coisas, quer me tomar as coisas. E esse ele é explícito. Qualquer pessoa que olhe, enxerga, fale, ali está um perverso. Muitas vezes ele não sabe dar um nome para a coisa, mas uma pessoa que está processando a outra, que está agredindo a outra, que está obrigando o outro a fazer algo que o outro não quer, fazendo mal ao outro de maneira explícita, seja um patrão maluco, um funcionário que te processa, seja o vizinho, enfim, seja o que for, esse é o perverso. Mas existe o inimigo, que ele é sutil, que Jesus fala, usando lá nos evangelhos, que é aquele que senta comigo como um amigo, mas que me fere o calcanhar. Citando Salmos, que Davi também fala que, porque aquele que me odeia, que é explícito, eu sei quem é, eu posso fugir dele, mas aquele que é meu amigo, que é sutil, mas que por um motivo que eu não dá muitas vezes nem para explicar, seja por inveja, raiva, seja um motivo que for, ele começa a ter algo contra mim dentro dele muito
focado. Ele é bom com o Charles, ele gosta da Fernanda, mas do Eduardo não vai. E ele começa a ter uma inimizade dentro dele. E como ele é próximo, é muito difícil você distinguir. Muitas vezes não existe nem ações claras, só uma energia ruim, que você algo difuso que você sente que é algo da pessoa contra você. E Jesus fala que a pior coisa que pode acontecer no lidar com o inimigo ou com o perverso é eu ficar igual eles. A pior coisa que pode acontecer quando eu lido com essa inimizade ou com esse perverso que também é meu inimigo, mas ele é explícito, é eu me perverter no processo. É eu me corromper no processo. É a maneira com que ele me trate, porque uma coisa é fato. Você vai ter que lidar, principalmente se você for alguém do bem, do evangelho, do que é vida, do que é saúde, do que é verdadeiro. No geral você terá, mas se você for alguém do evangelho, você terá inimizades contra você. Gratuitamente e muitas vezes, por outros motivos que não vêm ao caso, pessoas vão se levantar de maneira explícita ou de maneira sutil contra você. Muitas vezes na rua ou às vezes o teu primo, a tua esposa, o teu pai, o teu irmão, porque às vezes é gente de acesso a você que te fere. Mas uma coisa é eu ter inimizades contra mim, eu ter inimigos. Outra coisa é eu me fazer inimigo dos outros. Não tem como eu não ter inimigos contra mim. Eu posso não ter perversos contra mim todo dia, mas inimizades é normal, é a vida. Mas o perigo é quando eu me permito me tornar eu inimigo do outro. Seja como resposta ao que está me acontecendo. E Jesus fala, como que pode acontecer isso? Ele fala, para que não aconteça, ele diga, não resista ao perverso. Não enfrente o cara. Não caia nesse jogo. Que ele diz muito claramente que é no olho por olho, dente por dente. Porque isso daí que você chama muitas vezes de justiça, é o meu direito, é a minha honradez, Deus chama de vingança. Deus está falando, você está virando perverso. Você está ficando pior que ele. O pior que o inimigo pode me fazer não é me matar. O pior que o perverso pode me fazer não é me roubar. Tanto que Jesus fala assim, se ele quiser roubar, tomar sua túnica, dê que ele leve. Se ele quiser te bater uma face, dê outra. Se ele te obrigar em uma milha, vá duas. Mas não fique igual ele. Porque o que faz fora, ele falou, não, o que está fora é coisa, é vaidade. Mas o problema é quando ele consegue mudar quem você é dentro. Quando ele te puxa para o jogo. O pior que pode nos acontecer na vida, e isso é algo que eu tenho que me lembrar, que a gente tem que a gente já viu aqui, nenhum mandamento, quando Jesus fala não entre nesse jogo, não trate o inimigo assim, não trate o inimigo assim, não é porque Jesus fala, Charles, tem que ser do meu jeito, porque senão fica feio para o grupo que você diz ser de Jesus. Não tem nada. É porque se eu entrar nesse jogo, meu coração vai se corromper. O meu coração vai se diluir. Eu dei até um exemplo aqui que chega a ser radical. O evangelho é tão radical que eu não tenho o direito de odiar nem o diabo. Nem o diabo. A Bíblia diz assim em Judas que quando Satanás quis enfrentar Miguel, por motivos que eu não sei, que não explica, sobre o corpo de Moisés, a Bíblia fala que Miguel não deu de frente com Satanás, ele só diz, o Senhor te repreenda. Miguel não infamou, não entrou no joguinho da perversidade, porque até o pior dos piores, se eu me dou o direito de odiar, eu estou ficando igual ele.
E por isso que quando a Bíblia fala assim que Deus é o meu vingador, é só porque somente Ele não se corrompe no processo. Então, nesse processo de justiça do bem, a única justiça que eu busco é a do meu próximo. Aquele que tem sede e fome de justiça é do meu próximo. Eu luto pelos direitos do Eduardo. Eu me levanto para defender a Júlia. Mas comigo, amigo, se eu não quiser virar diabo, se eu não quiser virar perverso, se eu não quiser virar um inimigo, se eu não quiser que o meu coração se amargure na existência, eu tenho que fazer uma coisa só: amar o inimigo, o perverso e o próximo. Daí, o Adriano fala, tudo bem, estou indo embora, porque a vida não funciona assim, gente. A vida não funciona assim, vamos ser mais real com as coisas, porque a gente pensa no amor que Jesus ensina com categoria romântica, de cor-de-rosa, de filme de Romeu e Julieta. E a gente viu aqui que existe o amor filéu e o amor eros, que a Bíblia fala, que a gente tem um amor filéu, que é um amor de gostar, de afinidade, de sentimento bom. É amor, é de gente que a gente come, que a gente leva dentro, dá acesso à nossa casa, à nossa vida. Isso aí é amor de gostar. O amor de amor, mulher e marido, amor eros, que paixão, que é erótico, que envolve desejo, que envolve gostar. Isso aí, qualquer pessoa é normal. Agora, o amor que Jesus fala que eu devo tratar o inimigo, que eu devo tratar o perverso, é o amor que Deus trata a humanidade, que é o amor ágape, que é o amor unilateral, que é o amor, é a decisão do bem apesar do outro. O outro não merece, o outro não fez nada para estar colhendo isso, mas eu sou bom, justo, honesto, verdadeiro, porque é algo que vem de mim para com ele. Ponto. O que o outro faz, o que o outro fez, se ele merece, se ele não merece, é ele com a existência com Deus. Porque comigo, se eu não quero me corromper, a gente tem que entender, para que fique claro essa compreensão e o Evangelho entre em nós como prática, eu tenho que entender que eu não estou fazendo um favor a Deus quando eu entendo isso, quando eu amo o meu inimigo, quando eu amo o perverso, quando eu sou justo, verdadeiro, honesto, quando eu decido para o bem com aquele que não merece. Eu não estou fazendo um favor para Deus, porque Deus não se altera quando eu amo ou não amo. Eu não estou fazendo um favor para o perverso, porque eu vou fazer isso para ele porque eu sou legal. Não. Porque não existe garantias nem que o perverso melhore com a minha atitude de bem. Paulo diz assim, tratando lá em Coríntios, quando tem uma mulher, que o marido é mau e a mulher é boa e a mulher tem a oportunidade de cair fora, ele fala, caia fora, porque você não tem garantia que ele vai mudar. Eu não tenho garantia. Quando eu trato o perverso com o bem, com o que é justo, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não goste dele. O Evangelho não diz que eu tenho que gostar do que não é gostável. A pessoa é má, eu não gosto dela. Tem gente que não é gostável. Uma pessoa má, mentirosa, perversa, que está te batendo, que está te processando. Você não vai mandando flores de alegria. Não existe uma emulação de sentimentos gostosos. Existe uma decisão de consciência que diz, eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou em Deus e eu agirei com o bem. Neste caso, eu não sinto nada, porque o cara é meu inimigo, o cara se colocou como perverso na minha vida, mas eu farei o bem. E quando eu faço isso, Paulo diz que eu amontou brasas vivas na cabeça dele, ou seja, na consciência dele. Pode ser nesse processo que a minha atitude de bem,
de compaixão, de graça, de misericórdia contra ele estava querendo era briga, ele estava querendo enfrentamento. Como eu não dei isso, pode ser que nesse processo ele se renda, se converta, pare a briga. Pode ser, mas pode ser que não. Então eu não estou fazendo um favor a Deus, eu não estou fazendo um favor ao perverso. Eu estou fazendo, antes de tudo, um favor de vida a mim. Porque é o meu coração que se altera quando eu não ajo assim. É o meu coração que se altera quando eu parto para a ofensa, para a raiva, para a ira, para o ódio, para a vingança. Mesmo que na estética, mesmo que pela lei, o direito seja meu. Mesmo que pela lei, o direito seja meu e cair para cima. O direito seja meu falar o que eu estou falando. Mesmo que pela estética, todo mundo aplaude o que eu estou fazendo. Mas dentro de mim, uma vez que eu trate a vida assim, uma vez que eu trate o inimigo, o perverso, seja o que for, não com decisões do bem, que isso que é o amor ágape, que é a decisão de consciência pelo que é bom, pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, pelo que é honesto. Sentimentos, amigo, eu tenho por gente que eu gosto. Sentimentos eu tenho por pessoas que são meus amigos. Sentimentos eu tenho pela minha esposa, pela minha filha. Pela existência, eu tenho que decidir o que é bom. Eu tenho que decidir o que é bem. Por causa de Deus e do que eu creio em mim. A gente deu essa gigante caminhada e a gente chegou aqui para dar um próximo passo quando diz... Uma outra realidade que eu entendo, que eu aprendo, é que o inimigo, o perverso, essas pessoas que se tornam uma antítese para mim, sem que ele queira, ele se torna um instrumento da graça de Deus para o meu bem. O inimigo, o perverso, aquela pessoa que seja ele o da minha casa ou aquele que é um monstro, essa pessoa não está desejando o meu bem, ela está com inveja de mim, ela está com raiva de mim, por motivos que não vêm ao caso, mas algo dela, dentro dela, seja claro ou seja sutil, é contra mim. Ela se inimizou contra mim. Só que se eu não correspondo à briga, se eu não entro no jogo disso, se eu não me permito dar vazão ao meu instinto animal de cair para as cabeças, na hora de vontade a minha é morder, mas eu sou justo, eu sou honesto, faço o bem. Se eu não entro nesse jogo, aquele que estava ali para me matar, para me desconstruir, para me perverter, começa a ser, milagrosamente, um instrumento da graça de Deus para o meu bem. Mas por quê? Primeiro, porque ele me tira do raso, da mediocridade, do padrão deste mundo e me coloca no que Paulo chama no caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor ágape, que é o caminho da consciência de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, era irmão, aos irmãos de Corinto. O pessoal que tinha dom, falava em língua, tinha milagre, voava, era uma loucura os dons ali. Paulo fala que ele via ali muitos dons se manifestando. Mas ele fala, mas eu queria falar com vocês como gente adulta, mas vocês são criança, vocês são imaturos na fé. Por que ele diz isso? Porque tem fofoca no meio de vocês, tem discussõezinhas, tem rixazinha, tem briguinha. Ele fala, vocês ainda são imaturos na vida. Ele fala, então, ele chega em Coríntios 13, ele fala, então eu vos proponho um caminho sobremodo excelente. Ele fala, eu quero tirar vocês do que é raso, porque, gente, por mais eu gosto do Eduardo, eu gosto da Júlia, mas eles não me provocam para o caminho da excelência, porque eles gostam de mim, eles não estão me dando tapa na cara. Até que eu saiba, eles não estão com ódio de mim. Então, Jesus fala, eu tratar bem, quem me trata bem, amigo, até pagão faz. Jesus diz assim, você dá comidinha
para a pessoa que você gosta, amigo, não bate no peito, porque todo mundo faz isso. Ele fala assim, isso aí qualquer um faz, isso aí não é sinal de maturidade nenhuma. Qualquer pessoa que não é louca, qualquer pessoa que não é perversa, maluca, desequilibrada, uma vez que ela goste, que ela faça bem, outra ela faz bem. Então, os gostáveis não me provocam. Os gostáveis não mexem no meu caráter. Porque é normal, é recíproco. Agora, pega o cara que te faz mal. Pega o cara que te trai. Pega o cara que te processa. Pega a pessoa que quer tomar o que é seu. Pega a pessoa que te acachapa. Pega a pessoa que você sente que fofoca a seu respeito. Essa daí te provoca e te mostra tudo que está dentro de você. Ela mostra tudo que é ambíguo dentro de você, porque ela mostra que você tem raiva. Ela mostra, se você não for hipócrita, que se você tiver coragem de dar nome ao que está dentro de você, ela mostra que você tem raiva. Ela mostra que você estava orando, mas você estava cheio de ódio. Ela mostra tudo. Ela te coloca no caminho da excelência. Ela te tira, porque se você quer seguir o caminho de Jesus, você tem que decidir tratá-lo sem barganha, sem troca. Ele não merece, mas eu serei bom. Eu serei justo, eu serei verdadeiro, eu serei honesto para com ele, mesmo que eu não goste dele. Eu serei justo para com ela, mesmo que eu vá com ela. Porque esse é o caminho da excelência do Evangelho. Esse é o caminho da maturidade do meu ser. Então o inimigo que queria me matar, se eu não me rendo ao jogo dele, ele constrói em mim caráter. Ele provoca em mim maturidade. Ele provoca em mim a excelência do que o Evangelho chama de excelente. E mais, a gente não vive num mundo ideal, no jardim do Éden. A gente vive no mundo real, no mundo caído. Gênesis fala que depois da queda de Adão, nós vivemos entre cardos e abrolhos, ou seja, nem sempre 1 mais 1 dá 2, às vezes dá 3, às vezes a existência nem sempre é justa, a existência nem sempre é colorida, às vezes dá tudo errado, às vezes... E assim é o mundo caído, e Paulo diz que o meu corpo também é assim. Apesar de quem eu sou, espiritualmente já estar redimido, perdoado, justificado para sempre, o meu corpo, a minha natureza humana, Paulo fala que ela é corruptível. Então, como eu sou corruptível, ou seja, eu estou à mercê de me corromper de uma hora para outra, como eu tenho um corpo, uma natureza ambígua, que um dia eu quero tudo que é bom, mas no outro dia eu estou cantando para Jesus, mas eu estou com inveja do vizinho, como eu sou assim ainda, Paulo escrevendo aos Coríntios, lá 1 Coríntios 12, ele fala assim que Deus me colocou um espinho na carne. Existe quase que uma unanimidade teológica sobre isso, e eu concordo com ela, que esse espinho na carne era a perseguição dos inimigos de Paulo, porque ele pregava o Evangelho. Então os caras batiam nele, corriam atrás dele, onde ele entrava ele era espancado, onde ele entrava ele passou fome. Quem conhece um pouquinho sabe que o cara passou maus bocados. E ele diz assim, e eu orei 3 vezes, para que Deus me tirasse esse espinho na carne. E a resposta de Deus para com Paulo foi, Paulo, a minha graça te basta. E Deus não retira o espinho na carne, e Paulo diz assim, e ele teve que ficar lá, ou seja, ele precisou continuar lidando com aquele desconforto, com aquela inimizade, seja da existência, seja de pessoas, seja do perverso. Ele diz assim, para que eu não ficasse soberbo. Daí Paulo diz, a resposta de Deus para com Paulo foi, porque a minha graça, o meu poder, ele se aperfeiçoa quando você se sabe e se sente fraco. Então,
o inimigo, aquele que se levanta contra mim, sutilmente, explicitamente, seja como for, qualquer inimizade da existência, seja uma grande tribulação ou uma pessoa tópica, ela trabalha o meu caráter, ela forja, me estimula para a excelência da vida, mas ela também tem que existir para que eu não, Paulo diz assim, porque no caminho relativo da minha existência, no caminho relativo humano, conforto demais, coisa boa demais, me corrompe. Tudo dá certo, não vai dar certo. Nem sempre o que é gostoso faz bem para o coração. Nem sempre o que é bom para o nosso padrão estético e deste mundo é o que vai promover em nós caráter. Nem sempre o que a gente julga que será bom para nós é o que Deus julga que será o nosso bem. Então Paulo fala assim: eu precisei permanecer lidando com aqueles caras que queriam o meu mal para que eu não ficasse soberbo, para que eu não ficasse arrogante. Então, a gente precisa constantemente ter que lidar com esses dias maus, com essas pessoas que nos tratam mal, com a existência que nem sempre sorri para nós, muitas vezes para a gente se purificar. Muitas vezes é para alinhar o nosso ser. Muitas vezes, é para nos puxar, para a gente se lembrar que a gente é só um ser humano. É para a gente se lembrar que é na nossa fraqueza que a graça de Deus se aperfeiçoa. Muitas vezes a gente precisa dessas oposições na vida, nessas oposições que nos provocam, que mostram o que está tudo errado em nós ainda, porque se tudo desse certo, se tudo funcionasse bem, se todo mundo mandasse flores para nós, não nos faria bem. Um exemplo claro disso é só você estudar todas essas pessoas que receberam grandes heranças. Poucas delas tiveram caráter sólido para tratar essa herança. Muita gente ficou babaca, perdeu tudo, ficou arrogante. No passado, eu tinha a falsa pensamento que para eu fazer bem para o meu filho, eu tinha que poupá-lo de sofrer. Eu tinha que dar tudo para ele, eu tinha que, sabe, o pai que sofre, ele fala, não, a minha oração é que meu filho nunca sofra. Você está orando maldição para o seu filho, porque ele vai virar babaca, ele vai virar um caráter fraco, ele não vai saber lidar com a dor, ele não vai saber lidar. Você não tem que ser instrumento de nada, de mal, mas você não tem que poupar na existência de nada. Eu tenho que lidar com a vida, com tudo, do modo que Deus lida. A Bíblia diz assim que Deus dá chuva, Jesus lida nesse mesmo texto, para o justo e para o injusto. Ele faz o que é bom, o bem, o que é honesto, o que é justo, para o bom e para o que não é bom. Porque essa é uma decisão unilateral. Essa é uma decisão que eu tenho que tomar, porque esse é o único modo possível para que a minha existência, para que o meu ser se preserve no processo. E para encerrar, a gente fez todo esse processo falando de como eu lido com o inimigo, com o perverso, com o próximo, com o diferente, os motivos, o que acontece em mim, o que acontece no outro, tudo, até agora. Mas para eu conseguir dar esse passo final, ou melhor, para que eu consiga dar esse passo inicial, tem que habitar em mim profundamente a consciência de graça, da graça de Deus em mim. O que eu quero dizer com isso? Eu só entendo como Deus pensa, age, faz, a respeito de qualquer coisa, quando eu olho para Jesus. Como que Jesus tratou a existência, eu vou saber como Deus trata a existência. Como que Jesus tratou o dinheiro, eu vou saber como eu devo tratar o dinheiro.
E assim para tudo. E se eu quero saber como lidar com o perverso, com o inimigo, com o próximo, eu tenho que olhar para Cristo. Mas a gente já viu isso, mas para que isso, antes de tudo, eu tenho que saber e entender, para que a minha consciência se encrave na verdade, eu tenho que saber como que Jesus lida comigo. Romanos 5 diz que Deus me amou quando eu era inimigo de Deus. 2 Coríntios 5, 18 diz assim, e tudo isso, todo o bem de Deus para nós, fala assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, uma decisão unilateral do bem de Deus para comigo nele, ou seja, eu não fiz nada, Deus, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, não levando em conta, ou seja, eu não merecia, eu não estava gostável, eu não estava estimulando a bondade de Deus, fala assim, não levando em conta as minhas transgressões. Isso é, Deus estava em Cristo, se reconciliando com o mundo, enquanto o mundo, Deus estava em Cristo se reconciliando comigo, quando eu ainda pecava, quando eu ainda não estava arrependido, quando eu ainda não era gostável, quando eu ainda não achava que o que eu fazia era errado, quando eu ainda não merecia nada, eu só saberei tratar o meu próximo com o bem quando eu entender como Jesus me trata. Porque enquanto eu carregar em mim justiça própria, que quando eu achar que eu sou gostável, que enquanto eu achar que eu ainda mereço o que é bom, que enquanto eu achar que eu ainda sou legal, que eu ainda, a Júlia não me desce, então você acha que você desce para a vida, você acha que Deus te acolhe porque você é legalzinho, você acha que você passou da morte para a vida porque você merece. Eu tenho que entender que eu não olharei com olhos de graça para o outro, enquanto eu não entender que Deus me enxerga só por graça. Porque se Deus me tratar como é o modo que eu trato o meu próximo, eu estou no laço hoje. Se a categoria que Deus me tratar é a categoria que eu me dou o direito de tratar quem me faz mal, meu amigo, eu sou fulminado agora. Porque Paulo diz assim que até quando eu quero fazer o bem, eu faço mal. Que eu estou orando bonitinho, mas ainda dentro de mim eu tenho que lidar com ira, com raiva. Enquanto eu achar que eu mereço o perdão, a bondade de Deus, que Deus não precisa me tratar com misericórdia todo dia, enquanto eu achar que eu não preciso de graça todo dia, porque enquanto o meu olhar para comigo não for pura e honesta e sem justiça própria, enquanto a consciência de graça não entrar em mim, de Deus para comigo, o meu olhar para com o outro ainda vai ser justicista, vingativo. Eu ainda vou achar que o outro tem obrigação de fazer tudo certo. Enquanto eu não tiver esse olhar de graça, de que fala assim, olha, eu estava no laço, como diz Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Enquanto eu não entender isso de verdade, quando o Charles errar para mim, eu vou ainda julgar se o Charles merece o meu respeito. Se o Charles merece que quando ele tiver fome, eu dê comida para ele. Se eu ainda for como eu sou um cara de Jesus, eu der comida, mas eu deixo o Charles saber, olha, você não merece, mas tá aqui, ó. Devido a uma bondade cruel. Todo mundo tem que saber que eu dei a comida. Você não merece, cara, tá aqui. É a bondade perversa, que, olha, só serve para o inferno. Agora, quando eu entendo de verdade, todo dia, que a graça de Deus me alcançou, que eu não mereço nada de bom, que tudo de bom que me acontece é graça, e o que me acontece de mal é a graça de Deus me protegendo de virar bicho,
Que até o inimigo na minha vida é graça de Deus me protegendo de não me ensoberbecer, de não ficar arrogante, de não ficar babaca. Que eu entender que até o que dá errado na minha existência muitas vezes é para o meu bem. Enquanto eu não entendo isso de verdade, Mateus 6 é simples, que diz assim, meu amigo, você só perdoa mesmo quando você entende que você é perdoado. Enquanto você não entende que você não merece perdão, você não estende isso para o próximo. Você categoriza quem você vai perdoar ou não. Ou a gente acha ainda que nós somos seres gostáveis. Por isso Deus nos acolhe. Não, gente. Se a gente passar num raio-x de Jesus, a gente sabe quanta coisa ruim que a gente guarda dentro de nós. Quanta raiva, quanta vingança, quanta mesquinharia, quanta babaquice. E ainda assim, Deus me aceita, me perdoa, me acolhe, mesmo quando eu não sou gostável. Quando isso entra dentro de mim, eu olho para o Eduardo nessa mesma categoria. Não gosto, tudo que ele faz é reprovável, mas eu o trato como Deus me trata, com bondade, com justiça, com honestidade, com verdade. Ele não merece, eu também não mereço. Eu não gosto dele, mas eu tenho certeza que muitas vezes tem coisas que eu sinto, que eu faço, que eu ajo, que eu já fiz, que não são gostáveis, mas Deus me acolhe igual. Então, enquanto isso não vem de cima, não é uma consciência de como Deus me trata, não adianta eu querer distribuir amores para a existência, porque eu ainda vou carregar justiça própria dentro de mim. Eu ainda vou carregar justiça própria com relação ao outro, porque eu ainda carrego justiça própria na minha relação com Deus. Agora, quando eu entendo que tudo é graça em mim, eu estendo isso para o outro, seja ele perverso, seja ele inimigo, seja ele próximo, diferente, esquisito, gostável ou não. E é isso que a gente vai celebrar agora. A ceia nada mais é de uma celebração, a falar, graças a Deus eu posso participar das bodas do Cordeiro, porque se não fosse o sangue, se não fosse o corpo, se não fosse a cruz, eu estava danado. Graças a Deus eu posso tomar o vinho, o suco, comer o pão, participar da vida de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, eu estava no laço. Então, quando eu participo assim, meu amigo, eu entendo. Eu amar o inimigo não fica fácil. Eu amar o perverso não fica gostoso. Mas a sua consciência está alinhada com o Evangelho, com o que é vida. Daí você se ira, mas você não peca. Você tem raiva, mas você age com honestidade. Você tem vontade de destilar veneno, mas você ora e diz, Deus, me sonda, me conhece e me ajuda a caminhar com o que é bom. E você ora por essa pessoa. E a sua oração não é oração de macumba que fala, Deus pesa a mão. Não, você ora pelo bem dele. Você ora por graça sobre a vida dele. Porque você sabe que Deus te trata assim. Então você trata assim o outro. Então você não está fazendo favor para ninguém. Você só está se preservando por dentro para a vida. Então o que a gente celebra na ceia é somente a celebração de um perdão que nos alcançou, de uma graça que nos acolheu. Então, para os outros, a gente só distribui algo que está dentro de nós. Por isso que Jesus ele conclui dizendo assim, tudo isso é para que vos torneis de fato filhos de Deus. Porque filho eu já sou, convertido eu já sou. Mas mesmo convertido, é uma conversão na conversão. É um caminho no caminho, porque eu já estou no caminho, mas eu sou chamado a um caminho sobremodo excelente. Eu já sou filho, mas eu sou chamado a ser filho. Eu já sou de Deus, mas eu sou chamado a ser de Deus de verdade. E como que isso acontece? Não é, amigo, dando flor para quem merece flor. É sendo justo, verdadeiro, honesto, fazendo o bem para quem não merece absolutamente nada. Aí a gente entendeu como Deus nos trata.
Amém? Você ajuda, Janine e Júlia? Eu vou orar. Pode ir? Ó, segura a cestinha, vai dando pão para todo mundo pegar. Pega um pãozinho, um suquinho. Vamos orar então para a gente participar juntos? Senhor Deus, a gente meditou hoje, tem meditado todas essas semanas no Teu Evangelho. Só o Senhor sabe quantos desafios cada irmão aqui tem. Só o Senhor sabe com cada dor, cada inimizade da existência que cada pessoa aqui precisa lidar no seu dia a dia. Então nós oramos, Pai, que o Senhor sabendo que nós somos já perdoados, sem culpa, sem condenação, sem medo de julgamentos, que o Senhor nos mostre tudo em nós que ainda precisa mudar, melhorar. Quanta vingança a gente carrega achando que é justiça. Quanto ódio, quanta amargura a gente carrega dentro de nós achando que é nosso direito. E o Senhor tem nos mostrado que esse tratar não tem nada a ver com moralismo, com estética, com impressionar ninguém, é só para a nossa própria saúde, Senhor. É o Teu bem do Evangelho nos despertando para a vida. E nós oramos, Pai, para que a consciência de quem o Senhor é para nós, a consciência da Tua graça para conosco, a consciência do Teu Evangelho que nos alcançou, nos perdoou para sempre, nos redimiu para sempre, nos acolheu para sempre, que está tudo pago, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou, pagou, disse tetelestai, está pago para sempre, que isso nos alcançou, para que isso se instale em nós, para que o nosso olhar para o nosso próximo mude, para que o nosso olhar para com aquele que é perverso conosco, inimigo conosco, para aquele que muitas vezes deseja o nosso mal, que o nosso olhar se altere e nós nós venhamos agir como o Senhor age, sendo justos, bondosos, misericordiosos, graciosos, sem glória nenhuma, mas porque sabemos que esse é o caminho da vida, da saúde. Te agradecemos, Pai, pelo pão e pelo vinho, pelo suco, porque celebramos o corpo e o sangue de Jesus, que morreu e se entregou para nós para sempre, e nos perdoou, e nos acolheu. Nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Pode Partiremos o pão e do cálice.
Amém.